As ações da Minerva BIF3 podem reverter a qualquer momento, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa região que a gente vai ver agora nesse vídeo, que pode ser o momento certo da reversão para o início da alta. Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise então de Minerva BIF3, vamos ver se vale a pena já começar a pensar em montar posições de longo prazo, tá? A gente tem uma região cada vez mais importante, a gente está chegando perto dela, o nosso alvo de meses atrás, a gente vai chegar nele aparentemente, mas já começou a ficar uma relação risco-retorno de ficar fora da operação bem complicado. Então vamos dar uma reavaliada em tudo, ver se vale a pena ainda continuar de fora ou não e qual o nosso preço-alvo para caso a gente realmente reverta a tendência. Tá? Então a gente tem momentos aí importantes na ação que podem definir aí uma grande oportunidade aparecendo. Tá? Vamos começar aqui rapidamente, como sempre, pelos fundamentos. Valor atual R$ 6,51. Valorização nos últimos 12 meses, menos 38,82. Dividendos 8,46 nos últimos 12 meses. Tá? Aqui em preço sobre valor patrimonial 6,30, preço sobre lucro 10,83. Na parte de resultados, a gente já cansou de falar que 2023 foi péssimo, o preço da carne despencou, então tem tudo aí para esse ano começar levemente uma melhora, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nos resultados a partir do ano agora de 2024, tá? Aqui na parte da dívida líquida, a gente vê uma dívida líquida de 8 bilhões 964, patrimônio de 627 milhões. O detalhe mais importante dessa ação justamente é o tamanho da alavancagem, tá? Passando aqui pro gráfico, a gente já vê que a gente está muito perto do nosso alvo, tá? A gente tinha o preço-alvo, para quem já viu a nossa análise, na casa dos R$ 6. A gente já está muito perto, a gente está na região dos 6,50 e a gente já começa aqui a ficar procurando sinais de fundo, tá? A gente vai olhar justamente isso no vídeo de hoje e vamos tentar entender se já está valendo a pena começar a pensar em alguma posição de longo prazo, tá? Então isso tudo a gente vai rever, tá? Então a gente montou o nosso alvo justamente vendo essa região como uma acumulação que foi perdida para baixo aqui no rompimento dos 11,50. Depois disso a gente teve um topo duplo justamente testando essa região que foi perdida e aqui a gente montou o nosso pivô de baixa, tá? Esse pivô que gerou o nosso alvo lá na casa dos R$ 6, que é justamente aqui, ó, o início do movimento que começou lá em 2020. Tá? Então era justamente esse o nosso alvo e a gente está agora aguardando chegar nessa região, beleza? Então a partir de agora a gente tem que esperar algum sinal do mercado de fundo aqui, mas pelo semanal a gente já vê que para o nosso alvo tem uma queda aí de mais ou menos uns 8, 9%, e para o nosso preço-alvo de alta, de potencial alta, já fica uma relação risco-retorno já um pouco complicada para quem gosta da ação, principalmente focada no longo prazo, tá? Então, o estudo a gente vai ver agora. Vamos passar para o gráfico diário. A gente vai ver aqui, ó, vamos botar uma linha nesse candle que a gente perdeu aqui no 6,80. Tá? A gente viu, ó, que a gente tentou voltar para cima depois de perder, depois a gente tentou uma nova acumulação aqui, tá? E isso aqui ele foi falhando. Nenhuma vez ele, depois que a gente perdeu 6,80, a gente não conseguiu trabalhar de novo acima dela, dessa região. E agora a gente deve estar a caminho do nosso preço-alvo. Tá? A gente já deixou um candle no diário na sexta-feira bem negativo e o mais provável é que a gente venha realmente testar, né, essa região dos R$ 6. E aqui que a gente vai ficar atento numa possível sinalização de fundo, tá? Porque o alvo fica muito interessante e a partir de agora qualquer sinalzinho de leve pode ser o suficiente para ser o gatilho de entrada, tá? Então nós vamos ver isso agora, vamos fazer nossas projeções, tá? Mas antes a gente continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para vocês não perderem a análise aí da BIF3. Quem está acompanhando a gente desde o início
do canal com certeza acompanhou toda essa queda, o quanto a gente bateu o martelo que a gente ia bater os R$ 6 e agora a gente chegou nesse alvo praticamente. Então já se inscreve, ativa as notificações, deixa um joinha. Se vocês gostam do nosso conteúdo, deixa um comentário, isso também ajuda muito pro alcance do canal, beleza? A gente tem nossa área membros também, cliquem no botão aí, se tornem membros do canal, vocês vão ter muito conteúdo exclusivo, com análises exclusivas, dicas de operação, grupo no Telegram. A segunda categoria tem acesso à carteira no canal, grupo no WhatsApp, análises personalizadas. Então, o que não falta é conteúdo, tá? Então, clique no botão aí e seja membro, tá? A gente também tem o nosso curso para quem quer aprender a operar poucas vezes por ano ou ficar de fora, como foi o caso da Minerva, que esse tempo todo não fazia sentido fazer compras, tá? Começou a fazer sentido agora, tá? O nosso conteúdo é focado nisso, então para quem tem outra atividade, tem um emprego, mas quer aproveitar o potencial da Bolsa de Valores, nosso conteúdo é focado nisso, tá? Então aproveitem aí, o link vai ficar na descrição, tá? Continuando aqui, o que que a gente pode esperar a partir de agora então? Tá? A gente deve testar essa semana esse fundo do 6,30 aqui. Aqui a gente tem que esperar de repente um alto volume, ou de repente a gente andar de forma lateral durante toda a semana, tá? Aqui que a gente tem que procurar o sinal de fundo, tá? Por enquanto não teve um sinal claro de fundo, mas como a gente viu no semanal, tá? Depois eu vou voltar de novo, a gente tem um risco muito grande de ficar fora dessa operação. Então, por isso eu já estou pensando em algumas estratégias de longo prazo aqui, porque a gente confirmando esse fundo aqui, a gente tem tudo para fechar no mínimo esses dois gaps que a gente tem em aberto, tá? Então, se a gente olhar aqui no diário, a gente vai ver que a gente tem um alvo, vamos botar aqui R$ 6 para ficar com valor redondo, tá? A gente tem um primeiro gap com 30% de alta e um segundo gap com 72% de alta, tá? Então, meus primeiros alvos estão justamente nesses dois gaps, mas a gente precisa justamente confirmar essa região, tá? Então a gente tem que ficar muito atento, mas é pouquíssimo provável que a gente passe dessa zona sem alguma espécie de pelo menos pullback. Então vamos ficar de olho, essa semana aí deve ser importantíssima e decisiva para justamente a gente pegar essa compra que a gente tanto aguarda há vários meses para conseguir pegar a retomada, tá? Então a gente teria esses alvos inicialmente, mas a gente poderia estar vendo aqui justamente uma formação de fundo de longo prazo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!